O PP e o Paulinho Loyola, de maneira nenhuma, estão torcendo para o Boulos. Paulo, eu tô vendo que, com relação ao apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes, me parece que o eleitor bolsonarista ele não comprou muito essa candidatura do Ricardo Nunes, né? Você acha? Então vai ser muito difícil o Bolsonaro ter algum tipo de transferência para ele. Vamos lembrar, em 2020, Bolsonaro apoiou o Celso Russomano para a Prefeitura de São Paulo. O Celso Russomano teve o seu pior desempenho na corrida para a Prefeitura, fez 10% dos votos. Então, acho que não dá para empurrar qualquer coisa. Só fazendo um adendo na tua fala. O apoio do Bolsonaro. Pelo que você está me falando, eu estou entendendo o seguinte: não é estratégico para o Ricardo Nunes ter um vice bolsonarista. É isso? Olha, que assim, eu vejo a candidatura da reeleição do Ricardo Nunes como uma candidatura fraca. Principalmente para quem para quem ainda está na máquina, eu acho uma candidatura fraca. E eu acho que mesmo tendo um vice que seja bolsonarista, eu acho que ainda não vai colar com o eleitor bolsonarista. Ele não vai se sentir representado por uma candidatura de centro. Uma pergunta para você. Você não acha que a dimensão do Bolsonaro em 2020 era muito menor do que agora, do que 2023? Naquela época, o Bolsonaro apoiando o Russomano não tem nenhuma importância. Hoje em dia, na minha análise, tem uma importância muito maior do que tinha em 2020. Não, ele fez um apoio para o Russomano bastante forte. O problema é que não colou com o eleitorado bolsonarista. O Celso Russomano não era um sujeito identificado com as pautas da direita, com pautas do bolsonarismo. O Russomano também não era o candidato desejado pelo Bolsonaro, né? Foi a alternativa que ele teve naquele contexto. Republicanos impôs um pouco. Mas tem uma diferença aí, né? O Russomano não tinha máquina. E isso conta numa eleição municipal. Conta muito. O Ricardo Nunes tem a máquina, tem uma verba monstruosa. A prefeitura nunca esteve tão rica quanto neste ano 2024 e tem trabalhado intensamente. E também tem a questão do transporte gratuito. Eu não tenho dúvida que isso está tendo um peso muito grande, pelo menos por enquanto. E não consigo imaginar que vai mudar. Muitas pessoas não sabem, porque muitas pessoas não andam de ônibus. Quem anda de ônibus, no primeiro domingo que descobriu, falou: puxa vida, eu vou agora embarcar porque eu vou fazer um passeio. Pensando numa família com 3 filhos, essa economia é de coisa de R$40 no domingo. É significativo. Claro que é. Agora, e como é que está a pré-candidatura do Kim Kataguiri no União Brasil? Que tipo de articulação está sendo feita? Porque ele também está recebendo muita pressão ali de uma ala que não quer lançar candidato. Olha, tem uma ala que realmente não é muito favorável à candidatura, prefere estar com o Ricardo Nunes, mas ele, dentro do partido, ele tem apoios muito fortes, como o do presidente estadual, que é o Antônio Rueda, que deve ser o próximo presidente nacional, deve suceder o Luciano Bivar, a maioria da bancada dos deputados federais, do ex-ministro Mendonça Filho, pessoas que são da Executiva Nacional da União Brasil, assim como a ACM Neto, que é o secretário-geral do partido. Então, eu vejo que ele tem muitos apoios, principalmente vindos da Executiva Nacional do partido. Agora vamos ver como que vai terminar esse cabo de guerra, né? E o Milton Leite, como tá nesse negócio? Fez a pergunta crucial, né? Olha, o Milton Leite só vai se decidir quando? Em agosto, certo? Eu acho que ele já se decidiu, hein? Não, ele já se decidiu, mas assim, ele vai falar que está decidido em agosto, certo? Só que aí que tá. Se a União Brasil, de alguma forma, quer se renovar, se reciclar, até havia uma certa disputa entre o ACM Neto e o Bivar ali, né? Aliás, há uma disputa muito forte entre os dois. Não faria sentido para a União Brasil tentar, de alguma forma, uma candidatura? E nas pesquisas, o Kim Kataguiri não faz feio de jeito nenhum, né? Ele tá bem votado. Um elogio ao Kim. Na minha opinião, é a melhor pré-candidatura que eu vi até agora. Ele realmente está discutindo São Paulo, está fazendo vários eventos temáticos para discutir solução para São Paulo. E isso eu não vejo candidato nenhum fazendo, não é? Então eu acho que eu torço para o Kim Kataguiri sair, porque, na minha opinião, mais gente, ainda mais do calibre dele, que traz essa discussão para São Paulo, porque, na minha assim, opinião, talvez é bom para a democracia. Boulos, né? Oi? Oi? O que é? Eu gosto. Você torce para que saiam muitos da direita para fortalecer um da esquerda, é isso que você quer dizer? Não, não? Eu torço também para a candidatura da Tabata Amaral se viabilizar. Você torce para todo mundo, né, Pepe? Eu quero botar... Pepe, e o problema é que os dois que estão na frente da corrida, eles atuam diuturnamente para minar qualquer tipo de nova candidatura, né? Acho que assim, pro Milton Leite, é muito boa a candidatura do Kim. Bem, vamos lembrar. Será?
Vou tentar desenvolver o raciocínio. Deixa eu... Ele é o presidente da Câmara. Ele é o presidente da Câmara. Me permitam desenvolver o raciocínio. Por favor. O que acontece? O Milton Leite está dentro da prefeitura. Tem subprefeitura, tem cargo. A melhor coisa que ele pode ter na mão é um candidato que ele não tem a menor pretensão de apoiar, e não tem a menor pretensão de apoiar porque está criando um novo partido. Por quê? Que você vai dar um cargo executivo, que pode mudar de partido a qualquer momento, que é diferente do legislativo, para alguém que está criando um novo partido. Na verdade, ele só joga com isso para cobrar mais caro o apoio dele ao Ricardo Nunes. É só esse o raciocínio. Agora tem uma questão. O Kim Kataguiri, sendo candidato e tendo seus 10%, sejamos otimistas, ele pode puxar 4, talvez até 5 vereadores. No mínimo 3, eu acho que é uma conta razoável. Se tiver os 10% que o Paulo levantou. Não, mas ele vai trazer candidatos a vereador mais identificados com quem? Com ele, Kim, ou com Milton Leite? O Diogo, se o Milton Leite estiver na coligação, os eleitos serão mais identificados com ele, Milton Leite. Esse é o interesse. Posso falar um negócio para vocês? Ele tem nomes próprios do MBL que vai lançar, gente. Ô, Paulinho, escuta aí. Nomes ligados ao Milton Leite? Não, o Kim tem nomes ligados ao MBL. Mas o Milton Leite tem interesse no máximo possível de vereadores ligados a ele. Mas calma. Se vocês analisarem 2020... Peraí. Se vocês analisarem 2020, eles lançaram Mamãe Falei como candidato a prefeito de São Paulo. E Mamãe Falei teve 10% das intenções, não, dos votos, certo? Ou seja... O Enéas também isso também foi antes das mulheres da Ucrânia lá, né? Mas peraí, 10% das intenções de voto na época, o Mamãe Falei não tinha 1/3 do conhecimento que o Kim Kataguiri tem a nível nacional hoje. É 15 segundos de televisão. Ou seja, nós estamos falando, eu acho, de uma candidatura muito mais forte de um Kim Kataguiri do que teve Mamãe Falei em 2020. Ele tá fazendo... E mesmo assim, teve 10%, 9,9%. Desculpe, eu acho que tem o eleitorado procura algumas pessoas para colocar a sua insatisfação perante o processo eleitoral. Isso ele faz com jeito da direita, da esquerda, o macaco, enfim, tanto faz. Eu acho que naquela altura, me perdoe, tá? A minha avaliação, eu acho que o Mamãe Falei, ele representava isso. Era um voto absolutamente de protesto. Não era um voto para ganhar. Era um voto para marcar uma posição de protesto. Assim como no passado eu falei aqui, o Enéas foi assim, e em cada eleição você tem alguém que é colocado dessa forma. Eu realmente, conhecendo o Milton Leite do jeito que eu conheço lá, enfim, tive contato com ele na Câmara Municipal, não é uma coisa assim, ele não vai a reboque de ninguém. Mas não é o Milton Leite que vai decidir. Esse é o ponto. É a Executiva Nacional. Se a Executiva Nacional quiser que o Milton Leite decida, vai ser o que o Milton Leite Olha, falar. Até hoje... eu quero ver. Aqui na cidade, quem manda é ele. Perfeito. E no estado também é ele. Então é difícil. Exatamente. É difícil. Isso já está negociado desde lá de trás, na fusão dos partidos. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: Mamãe Falei tem um perfil, pelo menos ao meu ver, completamente diferente do Kim Kataguiri. Bom, isso sem dúvida. Eu não vejo essa intenção de voto no Kim Kataguiri como uma intenção de voto de protesto. Não vejo. Não sei. Não vejo. Não sei. Porque ele não está pregando nenhum tipo de revolução. Deixa eu me explicar melhor. Se o candidato tem chance de ganhar, é mais ou menos como, vamos dizer, o Celso Russomano, como é que era? Ele ia liderando, quando chegava próximo da eleição, o eleitor ia vendo, não, ele vai ganhar a eleição, aí começa a dar frio na barriga. Esse cara vai ganhar a eleição, mas não vai ser um bom prefeito. Eu acho que é isso. Existem alguns momentos em que o eleitor faz um gesto de opinião, não para o resultado ser favorável, mas para marcar uma posição. Eu não sei se o Kim, no momento que ele alcança uma determinada apoio e ficar evidente que ele é um cara para disputar, se ele vai ter esse apoio todo. Não creio nisso. Mas, por exemplo, o Kim pode ser uma pessoa da direita nas eleições. Aceitemos que tenha. Não tem nas eleições em São Paulo. Não tem candidato de direita. Mas, Mário, aceitamos que tenha isso. A questão é diferente. Do Bolsonaro é importante para o Nunes.
A questão é diferente. O Kim Kataguiri e seu grupo podem ver muita razão, muita propriedade em lançar a candidatura, e pode ser que ela tenha os 10%, pode ser que seja interessante. Mas a questão que a gente discutia é a posição do Milton Leite, que eu concordo com o Mário. A decisão vai ser do Milton Leite aqui em São Paulo, não tenho dúvida. Esquece Milton Leite. Para o Milton, não posso esquecer o Milton Leite. Ele pode ir para outro partido. Porque eu acho que é ele que vai decidir. Não, tudo bem. Nesse ponto, para mim está muito claro, o Milton Leite prefere fazer uma bancada de pessoas próxima dele e não próximo do Acho que o Kim pode ser candidato fora do União Brasil. É isso. Ao invés de discutir a candidatura, uma candidatura viável e possível, então, mas em que de alguém da direita, não sei, mas tem vários partidos políticos. Um partido bem nanico para aceitar isso. Como foi em 2020. Um outro partido, né? Como foi em 2020, como eu já falei. Olha ainda uma diferença, né, o Paulo? Em 2020, o partido na época era o Patriota, ele ainda tinha acesso aos debates. Apesar de ter 15 segundos de TV, ainda tinha 15 segundos de TV, né? Hoje eu vejo que todos esses partidos que superaram essa cláusula, a maioria já está alinhada com o prefeito, né? Já tem secretaria, tem subprefeitura. Acho muito... enfim, acho complicado o cenário partidário em geral e principalmente para essa eleição. E aí tem outra coisa, mas... Olhando sob a perspectiva de um partido pequeno, óbvio que o Kim teria essas dificuldades, mas para um partido pequeno é extremamente salutar a candidatura do Kim. Qualquer partido pequeno gostaria de ter alguém que tem 10% das intenções como candidato. Patriota, você falou, não era nada em São Paulo. Fez 3 vereadores em São Paulo. Então Mas veja só na última eleição. Estou negociando com o partido? Dá uns insiders aí. Para um partido pequeno é muito bom. Agora, para um deputado que está conseguindo projeção e conseguir um bom espaço em nível federal... É melhor ainda. É melhor ele ir para um pequenininho? Não. É melhor ele ser candidato a prefeito. Não. Mas a visibilidade que ele vai ter como candidato a prefeito. No União Brasil, na minha opinião, ele não vai sair candidato. Ele não vai largar a boa posição que tem como deputado federal no União Brasil para fazer uma campanha num partido pequeno, sem televisão, sem debate. Mas quem disse que ele vai precisar largar? Tem outro elemento sobre essa questão dos partidos pequenos, caso a base de vereadores do MBL siga junto com o Kim para um partido pequeno, que é a falta de uma nominata num partido pequeno para eleger o que poderiam ser 2, 3 nomes no União Brasil. De repente, num partido pequeno vai fazer um ou nenhum. Então isso também tem que ser feita essa conta. Mas fez em 2020. Né? Não, digo, tô falando do risco estão mesmo. futricando aí, só para entender. Não, eu tô falando o seguinte, a Janaína Pascoal, que foi a deputada estadual mais votada naquelas eleições passadas. 2 milhões de votos. 2 milhões de votos. Saiu do PL, foi pro PRTB para ser candidata a governadora e não emplacou. Foi para senadora. Por que ela não emplacou? Muito em função do que ele falou. Ou seja, se você não tiver uma estrutura partidária que dê tempo para você se colocar, é difícil você competir com os que tem Mas eu acho que com o MBL é diferente. Eu acho. Eles entram com a grife deles no... O Renato tá aqui, ele pode falar melhor. Eu acho que eles entram com a grife no partido. Estrutura digital. Eles não dependem muito do partido, né? É diferente a situação. Não, eu tô dizendo... E a Janaína brigou com o bolsonarismo. Não, mas eu digo o seguinte, sair do... bolsonarismo. O que eu quis dizer é sair de uma posição de um partido como União Brasil, que é um partido grande, que tem tempo, etc., para um partido menor para tentar uma candidatura. É um risco muito grande, porque você pode ficar escondido. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Agora, a mãe falei. A gente falou de Boulos, a gente falou de Kim, a gente falou de Ricardo Nunes. Eu quero entender até que ponto a candidatura da Tabata está segura, depois de toda a movimentação que aconteceu, inclusive no Ministério da Justiça nessa semana. O que vocês acham? Acho que está muito segura. Muito. Tabata vai fazer uma discussão muito importante, tentando equilibrar pontos de centro, pontos de esquerda, pontos de direita. Vamos ter que entender o quanto isso impacta e convence de fato o público. Mas ela tem uma votação bem significativa como deputada dentro do município de São Paulo, então já parte de uma base importante, tem uma história de vida que agrega muito também a essa narrativa e parece que dialoga muito com esse público que tá um pouco, e existe esse público, que está um pouco ali cansado, que não quer saber tanto do papo esquerda-direita. Ela consegue também acessar esse público fazendo gesto para ambos os campos. E aí é importante lembrar também que a Tabata, diferente do Kim, tem muita força dentro do partido dela. A Tabata é presidente municipal do PSB, ela é
companheira... O partido não anda com muita força, mas ela tem... Não, mas a gente tá falando sobre a segurança, a pergunta do Paulo foi sobre a segurança. Eu quero saber se a campanha dela vai pra rua e vai ser forte, isso, sem nenhuma dúvida. Se ela vai conseguir o papelzinho lá na convenção. Não, isso daí não tem nenhuma dúvida. Olha, eu tenho minhas dúvidas, viu, Paulo? Tenho minhas dúvidas aí. Tenho minhas dúvidas. Acho muito complicado ter uma candidatura que seja apoiada pelo presidente da República e o vice-presidente da República ter outra candidatura aqui na E a gente tem que olhar uma coisa, o PSB está perdendo protagonismo no governo Lula. Tem o vice-presidente da República, mas foi perdendo ministérios importantes ao longo do tempo. Como isso vai ser usado na construção da candidatura da Tabata ou até na não candidatura da Tabata, a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque, verdade seja dita, a Tabata atrapalha o Boulos. Eu acho que, parafraseando o que você disse, Loyola, a Tabata é quase uma frente ampla fora da frente ampla, né? Foi mais ou menos o que ela atrapalha disse. muito o Ricardo também. Mas atrapalha mais o Boulos. Atrapalha muito menos o Ricardo, atrapalha muito mais o Boulos. Então eu acho que dentro desse desejo do Lula, dessa prioridade que o Lula dá a São Paulo, a Tabata é prejudicial. Mas, Cássio, ele vai trabalhar... tem um ponto aí nessa história. Nessa semana, a gente viu menos PSB e mais PT no Ministério da Justiça. Sim. Ou seja, eu não sei qual vai ser a reação do PSB nessa história, porque tem tudo é uma questão de ligação aí. Essa movimentação do Ministério da Justiça prejudicou muito o partido. Muito. Que eu sinto agora um partido um pouco mais livre para bancar a candidatura da Tabata. Mas por que o contrário? O contrário é que... Eles perderam os cargos. Mas ter novos cargos. Mas tem muitos ainda. O ponto-chave é esse. A leitura que a gente faz dessa troca no Ministério da Justiça, indiscutivelmente, é de que a Tabata está forte no PSB, que tem apoio. Mas a questão é, ela está mais forte que o Lula no PSB? Porque o Lula pode ter dado um primeiro sinal e, acho eu, ele vai dar os próximos. O Alckmin tem um ministério, além de ser vice-presidente. O Márcio França tem ministério. Se esses dois perderem seus ministérios, o que são eles? O presidente Lula não pode tirar Geraldo Alckmin de um ministério por que não? Fazendo ameaças. Isso não existe. Por que não? Não é normal. Assim, mas vai quando você pega com o vice. Sei por que não. É isso. Quando você pega a história do Brasil, por exemplo, nunca teve o vice-ministro. Né? Ou seja, então realmente o papel do Alckmin tendo o ministério é algo atípico na República recente do Brasil. Isso é algo atípico. Agora, o que o Cássio colocou... O que o Lula ganha brigando com o PSB? Só para entender. Não é brigando, não é brigando. Como não é brigando? Tirando o Ministério de Geraldo, de Márcio França, de Flávio, o que ele ganha brigando com o PSB? Você tem que ver o seguinte, o candidato aqui é do PSOL, não é do PT. Essa coisa de que, o vice-presidente está contra o candidato do Lula, mas o candidato do Lula não é o PT, é o PSOL. Ou seja, se você pode apoiar um candidato de outro partido, por que eu não posso ter candidato do meu partido? Perfeito. Gente, então, eu acho que essa questão fica mais fácil. Um adendo aqui? Antes, porque eu não coloquei nada sobre esse ponto ainda, que eu acho importante também. Você está falando muito, hein, Pepe? Eu sou o que menos falo aqui. Vocês não me franqueiam a palavra quase hoje você está num vitimismo. Eu vitimismo? Vai, Pepe. Segue Pepe. em frente, vai. Não, o importante assim, eu concordo que vocês colocaram, né, que o cenário da coalizão que o Lula fez no começo do governo, o PSB perdeu força. Então isso torna muito difícil ele cobrar alguma coisa do PSB para tirar alguém da corrida de São Paulo. Mas eu não duvido que o Lula está de olho também na retirada da candidatura da Tabata Amaral também. Não é? Até que a gente falava que a Tabata ia assumir um ministério de relevância no governo dele para sair... por cima. Para sair por cima. Inclusive, ela teria dito que o que interessa era só a educação, mais nada. O que é difícil, porque o Camilo, que é do PT. Aliado dele do PT, também não quer abrir mão do Ministério da Educação. Então, assim, o jogo ainda está sendo jogado, está sendo analisado. Mas a candidatura da Tabata, como bem disse o Paulo aqui, dialoga com todo mundo. Dialoga com a direita, com o centro, com a esquerda. Então, se sair, vai causar um problema tanto no Boulos, tanto a candidatura do Boulos, quanto do Nunes. Até que ponto o presidente Lula quer que o Boulos efetivamente ganhe em São Paulo? Quer muito. Total. Muito. Está fazendo todos os tudo que ele quer. Ele deu entrevista dizendo que era prioridade. Ele disse expressamente. Está trabalhando para isso. Agora, tem uma questão que a Tabata deu uma entrevista falando isso essa semana. Que ela é muito mais criticada pela esquerda do que pela direita.
A esquerda ainda é muito marcada pela votação da Tabata no voto da reforma da Previdência, que ela votou favorável. Nisso, eu me seguro muito nesse lugar para dizer que o voto do Boulos é um voto extremamente consolidado. O voto de um cara que está com mais de 30%, 35% de intenção de voto, quase um ano antes da eleição, que vem de um recall de 45% de voto, que tem o apoio do presidente da República e tem um partido absolutamente estruturado dentro do município, cuja militância e cujo público progressista avaliam a Tabata como uma mulher liberal. Então, assim, não acho que a Tabata vai tirar, tem essa capacidade de tirar muito voto do Boulos. Agora, acho que ela tem muita capacidade de tirar voto do Ricardo Nunes. Por quê? O Ricardo Nunes, se ele for jogar pra cima, por exemplo, de cuidado com a cidade e de zeladoria, do jeito que São Paulo tá, ele vai perder voto. Mas não seria e aí ela pode ir justamente pra cima disso. Ela que é uma mulher que vem de periferia, ela tem uma história de vida super bonita. Ela tem potencial de crescimento. Isso encaixa com as pessoas, isso encaixa com o cidadão comum, como uma pessoa que cresceu, que foi pra fora, que estudou, que voltou, que ganhou Olimpíadas de Matemática, que a história é boa. Elementos que ajudam ela a conquistar um voto que não é o voto do Boulos. E aí, assim, a avaliação do Ricardo Nunes, na última avaliação que a gente tem dele, é 48% regular, só 24% positiva. E eu ainda tenho 24% de negativa. Ou seja, eu tenho aí 75% dos votos em aberto. Não, regular não é ruim. Não, eu falei em aberto. Mas eu não falei ruim. Também. Eu falei em aberto. Sim, mas eu não disse ruim. Eu disse regular. Eu disse em aberto. Vou fazer uma pergunta pra você. Nessa lógica toda, se o Lula tá tão interessado em ganhar a eleição aqui e foi buscar a Marta pra ser a vice, não seria mais lógico tentar trabalhar que a Tabata fosse vice do Boulos? Essa é a minha dúvida. Menor chance. Não, porque o acordo era ser alguém do PT. Ela não O acordo era ser alguém do PT, não alguém do... Traz a Tabata pro PT, ué. Mas ele faz outra coisa. A política não é assim. Mário, menor a Marta não é do Faz PT. sentido isso que o Mário falou. Agora é. E a Tabata não poderia fazer o mesmo movimento? Mas ela ia se filiar ao PT? Ué, por que não? Se a Marta tá voltando, ué. Mas a Tabata não teria nenhum interesse em filiar ao PT. Ela é presidente municipal do PSB de São Paulo. Você já está supondo isso. Não, eu tô trazendo fato. Mas porque a pessoa é presidente do PSB? Qual é o fato? Não é interessante pra ela, só esse é o meu ponto. Mas que tá o problema? Mas é que tá o problema do PT e do Lula. O Lula e o PT tem que ser magnânimo às vezes. Né? Não indicar nem o presidente da chapa e nem o vice. Fazer parte da coalizão. O problema do Lula e do PT é que não deixa nenhuma liderança de esquerda nova surgir. Isso que é impressionante. O Lula tá apoiando o Boulos. Não, gente. Apoiando o Boulos. Trabalha pra fazer partido. Vocês acabaram de falar que ele tá engajado na campanha do Boulos. O Boulos é novo. Escuta, ele trouxe o PSB. Igual a Tabata. Mas sim, ele abrindo mão do PT se vice colocando a Tabata, na minha opinião, seria uma decisão boa. Acertada. Deveria ter feito isso. Mas a questão é outra. Gente. Nesse ponto eu concordo com o Paulinho. A questão é outra. Uma coisa é dizer, ela pode? Claro que pode. Ela pode até sair da política. Ela pode ser candidata a presidente, não porque não tem idade. Ela pode ser muita coisa. Mas ela está fazendo 30 anos de idade daqui a pouco. E ela tem uma carreira que ela quer construir. E ela não quer construir essa carreira embaixo do Boulos. Esse é o ponto. Ela prefere ter uma campanha que perca nessa... Tá pensando lá na frente. Marque posição e depois lá pra frente. Mas então, se for falando do pensamento do Lula. Mas como que ela pode ser candidata se ela não quiser ser? Por isso que eu digo, poder pode. Não, mas o Lula poderia ter feito um gesto, é isso que o Mário Covas está falando. Ele poderia ter feito. Pra ela? Com certeza. Fez um gesto pra ela. E percebeu que ela não queria, em hipótese alguma, ela deixou muito claro que no segundo turno estarão juntos. Sem nenhuma dúvida. Você acha que essa conversa não pode ter ocorrido? Da mesma maneira, seria dizer, então, o Boulos com a Tabata, o Salles seria o candidato a vice do Nunes? Jamais, o Salles não quer. O Salles também quer, embora tenha um pouco mais de idade, mas ele também quer fazer a carreira dele com o nome dele. Quem? Jamais como Salles. Que Salles? De outro. O Salles está fora da disputa. Não, você não entendeu o que eu falei. Agora, meus amigos, se preparem para esse Paulinho, eu acho que no eventual segundo turno Boulos-Ricardo, a Tabata estará com o Ricardo e não com o Boulos. Eu também acho muito mais provável. Eu duvido muito mais provável. Mas eu duvido. Eu acho caso um dinheiro que não vai estar. Com o Boulos, eu duvido que ela estará. A bancada de vereadores do PSB é base... Ela vai para Paris. Governo, gente. Ela vai para Paris. Pode ser. Paris aguarda a Tabata no segundo turno. Pode ser, mas o PSB estará com o Ricardo.
E não Ela vai estará junto com com o Ciro Boulos. Gomes O para Neto Paris, sabe Mário disso. Cova. Os vereadores do PSB são base do governo Mas hoje. os vereadores não mandam no partido, né? Aí você vai ter uma questão nacional. O vice-presidente é do PSB. Não, mas se a Tabata sair, eu não sei que vai pro segundo turno, não, sendo bem sincero. É jogar a moeda pro alto. Como assim, se a Tabata sair? Os três vão estar. A primeira eleição vai estar apertada e os três vão estar bem próximo do outro. Eu acho também. Bem próximo. É uma eleição Pode ser apertada. Tabata e Boulos, pode ser Tabata e Nunes, pode ser Nunes. Mas e aí, Tabata. aí volta Gente, vocês têm aquele. que pegar o volta posicionamento da Tabata nos últimos tempos. Volta aquele. Tabata está aquele dentro negócio do tempo de governo. televisão. A Tabata, o PSB está dentro do governo, o PSB tem a vice-presidência do governo. Não há possibilidade desses partidos não estarem juntos no segundo turno. Ponto. Não, mas ela pode pegar um avião, Paulinho. Demais numa lógica que não... Paulinho, as determina a passagens nossa aéreas em novembro Vai cobrar caro, normalmente vai são cobrar o mais baratas. A galera aproveita. A Tabata não é o Ciro, gente. Não, Ciro Moca Eu acho que ela não vai para Paris, mas eu acho mais provável ficar numa neutralidade. Agora, apoiar o Boulos, não vejo a menor. Vai apoiar o Boulos. Pela mesma, também não pela acho. mesma Você razão. acha que ela vai? Seria Vai apoiar o Boulos. Não apoiaria. Pela lógica que o Paulo disse. Pela lógica do ponto de vista político de governo, né? Legal, o negócio seria está muito Boulos contra amarrado. Tabata, segundo Mas turno. aí volta a sua ponderação. O PSB hoje está enfraquecido, se sente traído. Não é uma fórmula exata. Eu acho que o Lula não vai deixar esse cenário assim. Acho que ele ainda até agosto, junho vai arrumar a casa ali. Vai Até tentar. porque você perguntou se seria interessante mesmo para o Lula ver o Boulos ganhar. Eu tenho convicção que sim, porque o Estado de São Paulo, sem dúvida, não importa quem seja o governador, é a segunda força do país. Sim. E o município é a terceira. Tudo que o Lula quer é que essas duas forças não estejam bem entrosadas. Para ele é muito melhor ter um desarranjo entre cidade de São Paulo e estado de São Paulo para poder se fortalecer.